boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui. A gente está realizando uma série de discussões aqui em parceria com a Aslore, né, a Pragma, que é uma entidade que hoje atua na gestão da logística reversa, é parceira da Aslore, então a gente decidiu fazer esses eventos em parceria. É o que a gente chama aqui de debates sustentáveis, e nessa edição dos debates sustentáveis em parceria com a Aslore, a gente dividiu as nossas atividades em 4 grandes blocos, né? O primeiro, a gente apresentou, para quem participou aqui, uma explicação mais detalhada, tecnicamente, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, e que é o que dá base para o que vem se cobrando hoje em termos de logística reversa no Brasil. Hoje nós vamos falar da logística reversa de embalagens, mais especificamente. Então a gente vai entrar aqui em alguns detalhes, aonde que dentro da lei isso está previsto, o que a gente tem em termos de determinações dos regulamentos mais importantes. Nós teremos depois uma outra oportunidade, na sequência o nosso time vai passar aqui também as datas dos próximos eventos, vai colocar lá no chat. Então a gente vai ter aqui também numa sequência uma discussão para conversar a respeito de como está essa situação da legislação federal e das legislações que estão surgindo nos estados. Tem muita dúvida a respeito disso também, o que eu devo seguir, o que é o nosso guia. E, por fim, nós vamos debater um modelo concreto de implementação da logística reversa, falando de programas estruturantes e, mais especificamente, do programa Recupera, que é o programa por meio da qual a Aslore, em parceria com a Pragma, que executa parte da sua obrigação. Então, eu vou iniciar aqui com a apresentação, depois nós teremos complementos aqui do time da Aslore, que está conosco, a Tânia, o Storoli e o Eduardo, que preside a Aslore, e teremos no final também um espaço aqui para perguntas, questionamentos, dúvidas que vocês tenham, e nós vamos tentar responder da melhor forma possível. Aqueles que quiserem já ir trazendo as suas dúvidas e colocando no chat, já podem fazer isso, a nossa equipe vai sistematizando aqui, a gente vai tentando responder, se não todas, as principais questões para as quais a gente tenha minimamente uma resposta ou um caminho a seguir. Então, eu vou dar início aqui a apresentação, que vai trazer alguns pontos importantes. Acho que o ponto inicial aqui, vale dizer, que a gente já discutiu no evento anterior, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A política ela foi aprovada no ano de 2010 e ela traz a logística reversa como um dos seus instrumentos. Para os outros instrumentos lá, ela fala da coleta seletiva, ela fala dos planos de gerenciamento de resíduos, e a logística reversa é um dos instrumentos trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui é importante a gente começar conceituando o que é a logística reversa. E veja, nós estamos falando aqui da logística reversa, nós não estamos falando ainda de embalagens em geral, e na sequência eu vou até mostrar para vocês que a logística reversa ela não se aplica só às embalagens, ela se aplica a outros produtos, a outros segmentos. Mas o que a lei determina para a logística reversa é a sua condição de instrumento de desenvolvimento econômico e social, e aqui é importante destacar isso, porque um instrumento de desenvolvimento econômico e social? Primeiro, porque o setor da reciclagem, o segmento de recuperação e destinação adequada de resíduos, é um segmento que vem ganhando corpo, que vem ampliando a sua atuação no país e que, portanto, começa a ter uma importância econômica, né, para a economia do país. Então, ele é
um instrumento de desenvolvimento econômico à medida que a logística reversa ela impulsiona, ela estimula um segmento da economia do país. E é também um instrumento de desenvolvimento social, porque a reciclagem, em particular, ela tem essa característica muito singular de envolver diretamente um conjunto grande de pessoas, né? É um segmento intensivo em mão de obra e envolve, em especial, os catadores de materiais recicláveis, que são trabalhadores que trabalham e vivem em condições muito precárias e que a ação da logística reversa, com os investimentos que poderia vir a realizar e com o impulsionamento da cadeia da reciclagem, teria, consequentemente, um impacto que é o que a gente tem visto no desenvolvimento do trabalho dos catadores. E ela se realiza, a logística reversa, por diversas ações, procedimentos, todos esses voltados a garantir a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial. E aí, veja, quando nós estamos falando isso, não significa que nós vamos pegar o resíduo colocado no mercado e levar de volta para a fábrica que produziu o produto que colocou no mercado. Quando a gente está dizendo, quando nós estamos falando da restituição, nós estamos falando da restituição desse material que, por conta da ação da indústria e dos outros segmentos implicados na logística reversa, vai permitir que esse material seja reintroduzido, né, no seu ciclo produtivo. Então, né, um material plástico que vai ser coletado e vai ser destinado para reciclagem e que vai virar matéria-prima para produzir um outro produto que novamente vai ser utilizado pela indústria, às vezes como embalagem direta do produto, às vezes como embalagem secundária. Então, o que nós falamos aqui é de que a logística reversa ela contempla um esforço do setor empresarial para garantir a recuperação de embalagens, a sua reintrodução no ciclo produtivo e, quando isso não é possível, a sua destinação adequada, né? Então, basicamente, esse é o conceito que a gente tem de logística reversa. O que é importante aqui? Quando a lei ela cria o conceito, ela cria esse instrumento da logística reversa, ela determina quem tem que fazer a logística reversa. Então, lá no artigo 33 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305, a gente tem lá uma definição de que estão obrigados a estruturar, a implementar sistemas de logística reversa. Eu faço um primeiro parênteses aqui, é muito importante a gente ter clareza do que diz a lei. A lei ela usa dois verbos, ela fala de estruturar e ela fala de implementar. Então, veja, simplesmente eu adquirir um resultado que já existe, responde ao cumprimento da minha meta, mas não responde na integralidade daquilo que diz a lei. Então, o objetivo aqui da lei, do legislador, foi dizer para o setor empresarial que, embora a gente já tenha um parque estabelecido na área da reciclagem, nós precisamos investir para que esse parque ele se estruture, a gente precisa implementar novas medidas para que ele se amplie, para que a gente exatamente consiga, de fato, garantir o retorno tanto dos produtos quanto das embalagens após o uso pelo consumidor, né, para uma destinação adequada e de forma independente do serviço público. Então, veja, aqui nós estamos dizendo o seguinte: a prefeitura tem que fazer a coleta seletiva, independente do setor empresarial. Mas o setor empresarial tem que fazer a logística reversa, independente da coleta seletiva. Essas duas coisas podem conversar, podem e devem conversar, mas elas são independentes. E nem o setor empresarial tem obrigação de pagar o município, quanto o município não tem obrigação de pagar o setor empresarial. A ideia aqui é que cada um faça a sua parte para que o sistema funcione como um todo.
E vocês vejam que no final aqui está muito bem descrito de forma objetiva que estão obrigados a fazer a logística reversa os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes. Aqui também reside um ponto importante e que até franqueio para que o Storoli, se quiser, me interrompa aqui, ele, o Eduardo, enfim, a Tânia, fiquem à vontade, mas aqui é muito importante dizer o seguinte, é uma percepção minha hoje da realidade que eu conheço do mercado. Me parece que no caso dos fabricantes e dos importadores, a coisa está um pouco mais resolvida em relação às suas obrigações. Já o que diz respeito a distribuidores e comerciantes, é uma página ainda que não concluiu a sua escrita. É a minha percepção aqui, não sei se você concorda, Storoli, sei que tem aí já bastante tempo nesse traçado. Não, eu concordo plenamente. A gente sabe que toda a estruturação que hoje está em andamento e a cobrança, ela recai exatamente sobre o fabricante importador, né? O comerciante ainda está se desviando, mas acho que o processo está incluindo a partir de agora. As obrigações são claras em colocá-los também, né? Mas operacionalmente a gente ainda não viu concretamente a entrada e o trabalho deles nessa logística das embalagens, né? Bom, então, dito Eu queria isso, pessoal... Johnny, Eduardo, por favor. Por favor. eu queria comentar uma questão que é assim, ó, o que parece, aí vocês mesmos podem me ajudar, que a responsabilidade parece que está caindo em um só, né? Ou o fabricante ou o importador. Então, quando o distribuidor assumir uma responsabilidade, o comerciante, de que forma isso vai se dividir, né, em termos de pagamento por essa recuperação, né? Hoje nós temos na Aslore um associado, né? Mas o nosso produto aqui da Mercury, ele passa por um distribuidor e por um comerciante. Hoje nós estamos pagando sozinho essa conta de recuperação, mas ele deveria contribuir talvez com a metade disso, né? Como é que a gente faz isso? Porque quando tu inclui o distribuidor ou comerciante, tu tem dois entes nessa cadeia que deveriam se responsabilizar, né? E não é o que acontece. Hoje me parece que tem só um. Então talvez haja uma dificuldade nesse sentido, né? E aí parece que o fabricante e o importador acaba assumindo sozinho isso, né? O que eu acho que não é certo. Também não sei se o que eu falei eu entendo dessa forma, né? O Eduardo, eu diria que você tem razão em dizer que apenas um, dois está pagando a conta. Evidentemente que isso, como a legislação deixa isso como responsabilidade compartilhada, eu entendo que a legislação esperava que esses partners se reunissem e se dividissem essa conta, né? Lá no início da coalizão, que a gente começou o acordo setorial com os quatro setores envolvidos, né? O pressuposto é que a área comercial fosse colocar os pontos de entrega voluntária e operacionalizar os pontos de entrega voluntária nas seus estabelecimentos. E isso seria financiado pelo setor de distribuição também. Então, toda a comunicação e toda a questão dos pontos de entrega voluntária nas áreas comerciais seria, de alguma forma, uma proposta como pagamento deles, né? Mas o fato é que, passado o tempo, eles começaram, inclusive, a cobrar os espaços, e entendendo que toda operação de um ponto de entrega, mesmo na área dele, devesse ser de responsabilidade da indústria, né, do fabricante. Então, eles fugiram, na última hora, do acordo setorial e ficaram fora dessa partida. Mas eu acho que é algo ainda a ser resolvido e é algo que o Estado vai precisar realmente cobrar alguma coisa, porque não houve entendimento e as áreas, cada um procurando seu interesse, se distanciaram. E como quem é licenciado para fabricar são os fabricantes, né? E os importadores são obrigados a entregar essa evidência, enquanto os demais não, né? Então, é uma coisa a ser resolvida ainda, Eduardo. Não, e por isso, viu, Eduardo, tão importante essa iniciativa aqui da Aslore com a Pragma, porque para que a gente consiga dar o segundo passo, que é essa discussão de envolver os outros entes dessa cadeia, a gente precisa estar com o nosso tema aqui muito bem elucidado entre nós, né? Mas, de fato, assim que você traz, o Storoli falou aí também, é um desafio muito grande, né?
a gente tem muito aqui essa tradição de querer responsabilizar um, né? E compartilhar a responsabilidade é muito difícil, mas de fato a gente vai ter que chegar lá. Bom, seguindo aqui, eu queria só dividir com vocês, para que todos tenhamos assim a mesma percepção de que é aquilo, quando nós estamos falando de logística reversa, o que diz a lei? Ela não fala só de um setor. Então, ela fala lá que estão submetidos, né, esses 4 atores, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, né, então esse é um primeiro, de pilhas e baterias, de pneus, ele fala de óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, ele fala de lâmpadas fluorescentes, ele fala de produtos eletroeletrônicos. Então, tem alguns produtos que a lei, inclusive, especifica, né, que estão obrigados a fazer logística reversa. Só que na sequência do artigo 33, que é o parágrafo 1º, é aí que nos afeta diretamente, porque lá ele fala, então, que além desses que já foram listados acima, né, também estão obrigados a fazer a logística reversa, aqueles produtos, aqueles setores que geram produtos, né, comercializados em embalagens plásticas, metálicas, de vidro e os demais produtos e embalagens, né? Então, aqui ele está falando de todo mundo. Quer dizer, porque essa é a pergunta normalmente que vem aqui também para a gente. Mas eu estou obrigado a fazer a logística reversa? Veja, o que a lei diz é o seguinte: qualquer um que comercialize qualquer produto em uma embalagem, ele está obrigado a fazer logística reversa. E veja que nós vimos nos anteriores, inclusive tem alguns que já estão fazendo a logística reversa de produtos, né? Mas existem outros produtos que ainda não têm o seu sistema de logística reversa organizado. Então, isso em algum momento vai chegar. Mas nesse momento que nós estamos tratando aqui é o seguinte: qualquer coisa que eu venda que vá numa embalagem, que chegue na mão do consumidor, isso gera uma embalagem pós-consumo. Gerou uma embalagem pós-consumo, está submetido à logística reversa. É isso que diz a lei. Bom, a lei 2305, ela era regulamentada anteriormente, até janeiro desse ano, por um decreto que era o 7404. Esse decreto, ele foi substituído pelo decreto 10936. E tem alguns pontos aqui interessantes que também valem destacar nesse decreto. Eles repetem algumas coisas da lei, da Política Nacional de Resíduos, a lei 2305, mas trazem alguns esclarecimentos a mais. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui é o que está previsto lá no artigo 14 e que fala que todos esses atores, do fabricante ao comerciante, eles estão obrigados, então, eles deverão estruturar, e de novo aqui o verbo, estruturar, implementar e operar os sistemas de logística reversa, sempre assegurando a sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Aqui é bem importante, e esse tem sido um debate que a gente faz, às vezes com órgãos ambientais e com outros entes públicos, de que as empresas precisam, de fato, implementar a logística reversa, mas nós precisamos garantir a viabilidade técnica e econômica, né, e financeira desses sistemas, de tal modo que a obrigação de fazer a logística reversa não comprometa a viabilidade do negócio, até porque as empresas, conforme prevê o Código Civil brasileiro, elas têm uma função social, né? Então, o negócio precisa dar certo, o negócio precisa rodar, para que a empresa possa ajudar a gerar a economia do país, possa gerar empregos e possa incidir positivamente sobre o setor que ela atua com os seus produtos. Então, o decreto 10936 ele traz essa repetição de quem deve implementar e o que deve fazer, né? Um outro ponto que o decreto traz é aqui no parágrafo 1º, né?
onde ele fala que tanto os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis pela logística reversa no limite da proporção dos produtos que colocam no mercado, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, que vão ser estabelecidas em instrumentos. O que está sendo dito aqui? Primeiro, eu não sou responsável pela recuperação da embalagem de todo mundo. Eu tenho responsabilidade pela recuperação das embalagens que eu coloco no mercado, na proporção das metas estabelecidas. Hoje, por exemplo, a gente tem uma meta que é a referência de todo mundo e que é o que está valendo ainda no Brasil, que é a meta de 22% de recuperação do peso das embalagens que eu coloco no mercado. Então, veja, para tentar ser mais claro aqui, se eu coloco 100 toneladas em peso de embalagens no mercado, no ano seguinte eu tenho que recuperar 22 toneladas, ou seja, 22% dessas que eu coloquei no mercado. E aqui um ponto bem importante, não é necessariamente a minha embalagem. Eu tenho que recuperar em peso um material equivalente à minha embalagem, até porque, de outra forma, não seria viável. A gente sempre fala que como que eu vou, se eu vender sachê de açúcar, sachê de ketchup, como que eu vou rastrear a minha própria embalagem para recuperar? Então, não é a minha própria embalagem, é o material equivalente, em peso equivalente àquela quantidade que eu coloquei no mercado. Então, esse é uma informação bem importante aqui. Outro ponto importante para a gente entender, e que é uma pergunta muito frequente também, é como que implementa, como se define a forma como vai ser implementado a logística reversa. E aí o decreto 10936, ele traz lá, repetindo o que já estava em partes, repetindo o que já estava no decreto anterior, ele traz que a logística reversa ela pode ser implementada por um acordo setorial, que eu vou falar depois o que é, por um regulamento editado pelo Poder Público. E aqui, regulamento, gente, nós estamos falando de um decreto, nós estamos falando de uma resolução, de um órgão ambiental. Então, o Estado pode dizer, olha, eu decidi que a logística reversa no meu Estado vai ser assim, eu estou baixando o decreto, estou baixando o regulamento, e nós vamos fazer. Ou um termo de compromisso. Vocês vão ver depois que a diferença entre acordo setorial e termo de compromisso é algo muito tênue, mas está lá previsto enquanto regulamento na lei. O que é o acordo setorial? O acordo setorial ele tem um caráter de contrato. A gente, inclusive, hoje se guia por um acordo setorial. O Storoli e eu tivemos na formulação do acordo setorial que está vigente hoje no Brasil. O acordo setorial basicamente é um contrato. Se reuniram lá diversos setores, diversas associações, escreveram lá uma forma como eles achavam que tinham que cumprir a logística reversa no Brasil, apresentaram ao Ministério do Meio Ambiente, teve uma negociação, houve acordo entre as partes, e foi assinado um contrato, onde estão lá expressas as obrigações do Estado, na sua esfera federal, enfim, está lá estabelecida a obrigação dele, e está estabelecida as obrigações das empresas. Então, lá está dizendo, olha, a gente pode recuperar essas embalagens com base em apoio a cooperativas e associações de catadores, a gente pode comprar um material. Então, estão lá todas as regras, são vários artigos, várias regras, a gente não pode, não tem como detalhar aqui, mas é um documento público, está lá no site do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, mas é isso, o acordo setorial é basicamente um contrato firmado entre os setores e o Ministério do Meio Ambiente vai dizer como a logística reversa se aplica. Bom, já falei aqui, está repetindo os acordos setoriais, mas o regulamento também já falei, é basicamente uma regra implementada pelo governo. Aqui no decreto 936, isso é importante, o governo precisa submeter à consulta pública os decretos que vão regulamentar a logística reversa.
A gente teve uma situação, inclusive, atípica agora, que foi o decreto 11044, né? Esse decreto 10936 ele é anterior ao 11044. E esse decreto 936 diz que qualquer regulamento precisa ser submetido à consulta pública. Então, veja, um decreto produzido pelo próprio governo que diz que precisa colocar um decreto em consulta pública. Depois o próprio governo veio e publicou um decreto sem colocar em consulta pública. Não vi ainda ninguém questionando, mas esse decreto 11044 ele é um decreto que tem um vício de origem, porque ele não cumpriu um requisito legal de ter sido submetido à consulta pública. Bom, por fim, o último instrumento, que é o que estava lá quando eu mostrei os três, é o termo de compromisso, né? E aqui ele está dizendo o seguinte, que o termo de compromisso pode ser feito quando não tiver um acordo setorial que abranja o segmento que queira fazer o termo de compromisso, ou para estabelecer metas mais exigentes do que as previstas no acordo setorial. Veja, na minha opinião, esse item 2 até justifica um termo de compromisso. O primeiro não justifica, porque o termo de compromisso ele é quase que a mesma coisa que o acordo setorial. Então, a diferença aqui é muito tênue. Ele só se justifica, na minha visão, em razão do item 2. Se eu tenho um acordo setorial e eu quero metas mais exigentes, eu vou fazer um termo de compromisso. Agora, esse termo de compromisso, ele tem a mesma natureza do acordo setorial. Ele é um contrato firmado entre as empresas, o setor empresarial, e o governo, onde vão ter obrigações mútuas lá estabelecidas, metas e tudo mais. Outro ponto que eu trouxe aqui e que me parece bastante importante é o tema da isonomia, né? Veja, a gente viveu, principalmente as empresas que participaram do primeiro acordo setorial e que participaram da coalizão de embalagens, o Storali também acompanhou isso de muito perto, a gente viveu uma situação bastante sui generis com a questão do acordo setorial. O que aconteceu? A gente tinha um grupo de empresas que assinaram um acordo com o governo para cumprir uma obrigação prevista em lei, e essas empresas passaram a ser acionadas por órgãos do Estado, por órgãos estatais. Passaram a ser cobradas a fazer mais ou a fazer diferente, enfim. O fato é que essas empresas já tinham assumido um compromisso de fazer. E todas as outras que não tinham nenhum compromisso firmado não eram cobradas. Então, esse item que veio aqui para o decreto 936, ele é remanescente de um outro decreto que saiu em 2017, que era o decreto 9177. E o que basicamente dizia lá, que é o que está dizendo aqui? Veja, se você não está num acordo setorial, se você não está no termo de compromisso, você tem que fazer no mínimo o que está previsto no acordo setorial. Ah, não, eu não tenho obrigação porque eu não estou num acordo setorial, não tenho termo de compromisso. Não, o que está dizendo aqui é o seguinte, como já dizia lá na lei, todo mundo, sem exceção, toda empresa, sem exceção, que comercializa algum produto em embalagem, tem a obrigação legal de realizar a logística reversa dos seus materiais. Veja, como eu disse, não exatamente da sua própria embalagem, mas na massa equivalente. Então, se eu botei 100, a meta é 22, eu preciso recuperar 22. Então, essa definição lá do decreto 9177 e que veio agora para o decreto 10936 está dizendo basicamente isso. Não importa se você faz parte de um acordo setorial ou de um termo de compromisso, a sua obrigação está estabelecida. E se não tem nenhum compromisso firmado com o Estado, e se não tem regulamento no seu Estado, você tem que fazer pelo menos o que está previsto no acordo setorial que hoje está vigente no Brasil. Tá? Bom, essa parte mais legal eu achei importante trazer para vocês, porque muitas vezes algumas empresas questionam, poxa, mas por que eu tenho que fazer isso? Vocês estão trazendo aqui um monte de dificuldade, como que a gente resolve isso? De onde veio isso? Quem
inventou esse negócio. Então, a gente sempre costuma trazer a base legal para dizer o seguinte: o que nós estamos dizendo, o que a Aslore está dizendo, não é uma invenção da nossa cabeça, não é uma interpretação nossa, é uma regra legal que está prevista na Lei 2.305, está prevista no Decreto 10.936 e algumas coisas previstas lá, inclusive no Decreto 11.044, muito embora a legalidade dele hoje ainda seja bastante questionável. Então, eu queria agora trazer, já caminhando aqui para o finalzinho, um desenho para ajudar a explicar como funciona na prática a logística reversa. Qual é que é o desenho operacional que a gente tem desse negócio? Então, eu resolvi trazer aqui quem são os atores que participam da logística reversa. Então, o primeiro ator aqui que a gente tem são as empresas. Eu botei, gente, aqui a entidade gestora no meio, porque ela é o elo hoje de ligação e de operação de todo esse negócio. Então, a gente tem primeiro as empresas que necessitam da logística reversa, que contratam uma entidade gestora, como é o caso da Pragma aqui, e para esta entidade gestora, as empresas precisam declarar quanto de embalagem elas colocaram no mercado. Muitas empresas fazem isso de forma organizada, como é o caso da Aslore. Então, a Aslore que reúne toda essa informação das suas empresas, a Aslore organiza essa informação, então a Aslore declara em nome dessas empresas, que é o modelo mais racional de se fazer, né? Então, a Aslore contrata aqui com a Pragma, por exemplo, e declara quanto que o conjunto das empresas que fazem parte dela colocou no mercado, e com base nisso a gente então tem o cálculo de quanto precisa ser recuperado, considerando a meta de 22%. Com essa informação aqui, o que a Pragma, que é uma entidade gestora, faz? Ela tem a informação da Aslore e tem a informação dos outros clientes que contratam o sistema aqui. E, portanto, com essa informação eu chego a um universo de toneladas que eu preciso recuperar. Vai lá, 100 mil toneladas. A partir daí, a gente estabelece parcerias com operadores logísticos locais, que estão em cada um dos estados. A gente, aqui, por exemplo, tem uma atuação nacional, está atuando em todos os estados do Brasil. Então, em cada estado, a gente tem 1, 2, 3, às vezes 10, 15 operadores logísticos parceiros. Quem são esses operadores logísticos? Eles são cooperativas e associações de catadores e também o comércio atacadista de resíduos. No nosso caso, a gente trabalha prioritariamente com cooperativas e associações de catadores, né? Mas a gente também, em alguns estados, tem que trabalhar com o comércio atacadista de resíduos, porque nem sempre a gente consegue, num estado, cumprir a nossa meta de recuperação só com cooperativa e associações. Então, assim como a Aslore nos contratou para recuperar uma meta, a gente contrata esses operadores parceiros para que eles, então, garantam a recuperação e a destinação adequada dessa quantidade de resíduos que a gente precisa para cumprir a meta da Aslore e de todos os outros clientes que a gente tem aqui. Então, contratados esses operadores logísticos, a gente faz um termo de parceria com eles, que em geral é de 12 meses, e no caso das cooperativas e associações, inclusive, a gente tem um diagnóstico para identificar oportunidades de melhoria e depois um plano de ação para combinar como a gente vai atuar para melhorar as condições produtivas, de organização administrativa, financeiras e outros aspectos que fazem parte do negócio. E mensalmente, esses operadores logísticos nos entregam as notas fiscais que provam que eles venderam o material para reciclagem, e agora uma novidade, que é a novidade do certificado de destinação final, que é exigido pelo Ministério do Meio Ambiente no Decreto 11.044, mas vale um parênteses aqui, que é o seguinte: o decreto ele exige o certificado de destinação final, mas ele diz que o sistema dele, Ministério, que é o SINIR, o Sistema Nacional de Informações de Resíduos, vai se adaptar para receber essa informação. Só que o sistema não tem ainda um módulo capaz de receber informação. Então, a gente tem
exigência legal hoje, de um lado, mas não tem o instrumento para operacionalizar a exigência legal, porque o próprio governo que editou o decreto não nos dá essa condição hoje. Então, é um tema aqui que todos os programas de logística reversa estão buscando entender como que vão cumprir, quando o próprio governo não criou as condições para isso. Mas, em síntese, isso. Todo mês a gente recebe essas notas fiscais que provam a destinação do material para reciclagem. Bom, quando a gente recebe aqui, na Pragma, por exemplo, que atua como entidade gestora, o que a gente faz? A gente faz um conjunto de conferências dessas notas. Então, nós vamos ver se ela está ok na Receita Federal, nós vamos verificar se os materiais que estão nessa nota fiscal, eles são materiais compatíveis com embalagens pós-consumo, porque, por exemplo, eu não posso aceitar em nota fiscal cobre, que cobre não está dentro de embalagem pós-consumo, né? Então, a gente faz essa verificação, a gente faz a verificação da coerência dessa nota. Então, vai lá, eu recebo todo mês uma nota aqui com 50 toneladas, e aí, de repente, apareceu uma nota com 500, então, tem alguma dificuldade aí, né? Ou algum milagre que a gente precisa descobrir para poder rezar para o mesmo santo, porque para mudar de 50 para 500 toneladas no mês não é uma coisa que acontece. Então, feito esse trabalho de conferência dessas notas fiscais, passando pelo crivo da nossa equipe técnica aqui, a gente submete essa nota fiscal a um verificador independente, que hoje é a Central de Custódia do Brasil, é o único verificador que existe. E esse verificador independente, ele vai então checar as mesmas coisas que a gente checou aqui. Então tem um double check para verificar se as notas fiscais realmente estão corretas, estão legais. E além disso, esse verificador independente vai cruzar essa nota fiscal que a gente recebeu com notas fiscais que outros programas de logística reversa receberam, para verificar se a quantidade que eu estou considerando como recuperada aqui, ela não está sendo considerada em outra também, senão eu teria uma duplicidade de massa e teria uma informação distorcida do resultado da logística reversa no Brasil. Então, esse verificador independente, ele faz essa verificação e depois de fazer a verificação, então ele declara a conformidade e a não colidência das notas fiscais que a gente recebeu aqui. Depois desse verificador independente, a gente recebeu a declaração dele, as nossas notas estão ok, a gente consolida o nosso relatório de resultados e submete a uma auditoria de terceira parte. É, obviamente, uma auditoria que tenha credibilidade no mercado, que seja reconhecida. No caso da Pragma, por exemplo, a gente faz essa auditoria com a KPMG. E aí a KPMG, ela olha lá, não só se a informação que a gente deu para o verificador e aquilo que o verificador disse, o verificador independente disse, se aquilo é verdadeiro, mas ela também verifica se os nossos procedimentos internos, eles estão adequados com aquilo que as empresas contratam para o cumprimento da sua meta. Deu o ok, a auditoria diz que está ok, ela nos manda, então, uma declaração técnica dizendo, olha, auditamos, está ok o processo, siga em frente. Só aí, então, a gente, com esses resultados verificados e auditados, reporta para os órgãos ambientais dos estados, que, exemplo do que hoje? Cisrev no Mato Grosso do Sul, que é o sistema do IMASUL. Hoje você tem que fazer reporte para o Rio de Janeiro. Hoje nós estamos nessa semana num processo de reporte lá para o Rio de Janeiro, para o órgão ambiental. São Paulo também exige. Nós também temos uma situação hoje que é exigida no estado do Paraná e também agora no Piauí, que a gente entrega o primeiro relatório em março. Então, todas as verificações prontas, a gente reporta, então, o dado para os órgãos ambientais. Depois de reportar para os órgãos ambientais, então, a gente consolida o nosso relatório e disponibiliza ele, então, para as entidades, como é o caso da Azori ou das empresas que contratam a operação com o programa. Então, basicamente, esse é o desenho que a gente tem de operacionalização da logística reversa hoje no Brasil. O que vale dizer, né, aqui para a gente também ter um pouco mais de clareza das coisas? Hoje a gente tem dois campos operando na logística reversa, né?
Um que a gente chama de programas estruturantes e outro que são iniciativas de certificado. Tá? Os programas estruturantes, eles estão hoje regulamentados pelo próprio Acordo Setorial de Embalagens e por regulamentos estaduais. Então, são reconhecidos, têm validade e não tem qualquer risco da empresa deixar de estar em compliance com a lei quando ela opera com este modelo de programas estruturantes. E aqui, gente, só para fazer um parênteses, o que a gente chama de programa estruturante? Depois a gente vai ter um webinar falando só disso. Mas, basicamente, é o seguinte, eu posso, e é mais barato, ligar para um operador logístico com a minha meta e dizer, você tem nota fiscal aí? E o cara vai dizer, tem. Então, manda a nota fiscal para cá que eu pago. Pronto, eu paguei, ele me deu a nota fiscal e está feito o negócio e acabou por aí. Nos programas estruturantes, nós temos uma visão aqui que é a seguinte, como a exigência das legislações está aumentando nos estados, o próprio decreto 11043, que aí é o decreto que cria o Plano Nacional de Resíduos, o Planares, ele já estabelece a partir de 2024 uma meta de 30% de recuperação, a gente sai de 22 para 30%. Se a gente tiver a elevação dessa exigência das regras, mas não tivermos a ampliação da capacidade de recuperação na base da cadeia, nós vamos ter um problema de mercado, porque a gente vai ter uma demanda maior que a oferta. E aí nós temos vários empresários aqui e que sabem como que o mercado resolve esse desequilíbrio entre demanda e oferta. Então a tendência é que tenha um inflacionamento dos valores de tonelada a ser recuperada. Então esses programas estruturantes eles estão preocupados em ampliar a capacidade de recuperação para que a gente não chegue numa crise desse tipo. Os programas de certificado, basicamente, eles adquirem resultado, né? Então, são iniciativas também possíveis e algumas empresas optam por elas, mas a gente acredita que a médio e longo prazo, os programas estruturantes nos dão um conforto maior para cumprir a nossa obrigação sem colocar e sem comprometer a própria viabilidade financeira do sistema. As iniciativas de certificado elas foram regulamentadas pelo decreto 11044, mas também se gerou uma polêmica nisso, né? Que é o fato de que se passou uma ideia de que agora só vale o que tiver regulamentado pelo decreto 11044, né? Então, assim, o que é importante dizer e afirmar aqui com muita segurança para todo mundo que está nos ouvindo? Tanto um modelo quanto o outro é reconhecido pelo governo federal e pelos estados. O próprio decreto 11044 afirma que continua valendo o acordo setorial. Então, qualquer um dos modelos que seja opção, né, de quem for fazer a logística reversa está amparado em lei e garante o compliance da empresa. Tá? O outro ponto importante é a questão de entidade gestora. O que vale dizer? A gente tem vários estados com esse sistema regulamentado, tem um regulamento federal que, para o caso específico de certificado, ele cria um conceito próprio de entidade gestora, mas todas as entidades gestoras operando hoje no Brasil e que tratam aqui, por exemplo, com quem está na base da coalizão, estão legalmente reconhecidas, até porque o conceito, digamos assim, pacificado a nível nacional de entidade gestora é pessoa jurídica responsável por estruturar, implementar e operacionalizar sistema de logística reversa. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque qualquer outro conceito que venha se afirmar como único, ele não é verdadeiro, e mais, o conceito do decreto 11044, ele é um conceito que fere vários princípios constitucionais, princípio da livre associação, princípio da liberdade econômica, princípio da livre iniciativa. Então, é um conceito que, inclusive, está tendo muita controvérsia com o próprio Ministério Público. Então, estou trazendo a informação do slide anterior e dessa para tranquilizar a todos que as empresas da Aslore hoje estão em compliance com as medidas que tomam para poder cumprir a sua obrigação, e toda empresa que tiver com um programa que seja reconhecido pelos estados está em compliance com a lei e está também em compliance a nível federal, desde que cumpra as obrigações com referência no Acordo Setorial de Embalagens, que é o que vale hoje a nível nacional.
Um dado novo que veio no decreto 11044, e eu acho que vale destacar aqui, o decreto ele criou o que eles chamam de grupo de acompanhamento de performance. Tá? Para que serve esse grupo de acompanhamento de performance? Ele é um grupo criado, que pode ser criado por entidades representativas e por entidades gestoras. E houve uma movimentação aqui, da qual a Azuori fez parte, um conjunto de outras entidades que estão aqui na tela, para criar um grupo de acompanhamento de performance. Então, todas essas entidades criaram esse grupo existe hoje, a gente, inclusive, já demandou a apresentação dele para o Ministério do Meio Ambiente. Então, esse grupo hoje é um grupo que, do ponto de vista do resultado nacional, vai receber os nossos relatórios. E aqui, veja, essas coisas da legislação brasileira. Então, eu vou ter 2 passos aqui. A gente vai ter que reportar os resultados sempre para os órgãos ambientais dos estados e vai ter que reportar os resultados para o grupo de acompanhamento de performance a nível nacional. Tá? Então, são esses 2 movimentos que a gente faz daqui para frente para garantir o compliance das empresas. Bom, por fim, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem mais informações que vocês podem estar buscando. Eu vou fechar aqui a apresentação. Queria abrir para o time da Azuori aí poder comentar, complementar, me corrigir se alguma coisa passou de forma inadequada ou desapercebida, e já ficar aberto aqui para receber os questionamentos, perguntas que vocês tiverem no chat. Bom, Johnny Storoli, do ponto de vista da apresentação de hoje, eu acho que você foi bastante abrangente, eu não tenho nada a acrescentar, tá? Apenas lembrando que naquele fluxo de providências que a logística, que a entidade gestora faz, ela hoje também alimenta o sistema da coalizão, que é o sistema do acordo setorial, que eu acho que faltou essa setinha lá, tá? Correto, Storoli. Falhou aqui, vamos até corrigir para a próxima aí. Obrigado, viu? Não sei se o Eduardo, o Marcos querem comentar algo também. Não, da minha parte foi bem esclarecedor aí, Johnny. Obrigado novamente pela tua fala. Acho que foi um pouco mais jurídico, eu diria assim, né? Trazendo como está regulamentado aí esse assunto, né? E eu deixo aí para os participantes aí que tiverem dúvidas aí, colocarem aí no chat para te perguntar aí o que tem de dúvidas, né? O que eu acho que, enquanto o pessoal vai tentando aqui trazer alguma questão, que eu acho que é importante, assim, da gente trazer aqui. É muito difícil, né, Eduardo, quando a gente vai tentar explicar toda essa questão da logística reversa, porque é um tema muito novo, né? E às vezes até a gente que está na operação aqui vive alguns momentos de insegurança, que aí você tem uma regra nacional, né? Aí, daqui a pouco, você começa a surgir regras estaduais. Foi mais ou menos ali, eu acho, na Storoli, foi o quê? A DD, a Decisão de Diretoria de São Paulo, que foi a primeira que regulamentou a nível estadual, eu acho que ela vem ali de final de 17, início de 18, mais ou menos. Exatamente. Aí depois você veio com o regulamento do Mato Grosso do Sul. Aí depois veio uma lei do Rio. Depois veio um regulamento não sei da onde. Então, você está aqui tentando tatear para saber como você vai dialogar com a obrigação federal e, ao mesmo tempo, com regulações estaduais. Aí, no meio do caminho, começam a surgir municípios querendo regulamentar também, né? E até alguns discursos de que nós deveríamos ter uma logística reversa nos 5 mil e tantos municípios brasileiros, que é algo absolutamente inviável e que confrontam uma questão muito objetiva da lei,
que é a viabilidade técnica econômica de implementação do sistema. Bom, e aí não bastasse isso, a gente traz um outro regulamento federal que se coloca do lado do acordo setorial e diz que esse continua valendo, mas que traz regras novas e que, de alguma forma, não bota um para conversar com o outro. Então, até para a gente, às vezes, que quer dividir o assunto, quer compartilhar um pouco de informação e de conhecimento, a gente também se pega numa saia justa aqui, porque é muita informação e o diálogo acaba ficando muito técnico, né? Você não consegue ter um diálogo mais leve. Mas, enfim, a gente tenta fazer esse esforço aqui, ó. Chamar a atenção de todos aí que quiserem buscar informações. A gente colocou ali no chat o site da Aslore, Facebook da Aslore, o Instagram da Aslore também, e o e-mail de contato aí da Aslore, que é o e-mail da Tânia. Então, também vamos conversar aqui sobre as perguntas que vierem, mas também quem quiser depois buscar mais informação e contato, estão aqui todos os contatos também da Aslore no chat, tá? A gente teve aqui um comentário aqui do Flávio, né, falando que acha interessante a iniciativa do grupo de trabalho para acompanhamento, né, que é lá o GAP, né, e ele queria saber aqui como funciona um comitê com representantes de diferentes organizações da sociedade civil e empresas, né, como funciona, outras empresas podem fazer parte. Aí eu posso fazer um comentário aqui mais geral, e aí peço ajuda para os colegas da Aslore me ajudarem. Eu vou pegar talvez a última parte, né, que como funciona. Ali, Flávio, o que está lá no decreto, ele diz o seguinte: podem fazer parte do grupo de acompanhamento de performance entidades representativas, como é o caso da Aslore, ou entidades gestoras, como é o caso da Pragma. Então, nós podemos fazer parte por conta dessas condições. E é muito importante estar nesse espaço, porque por esse espaço passa a discussão, inclusive, que vai modulando, né, o modelo. Embora a gente saiba que o objetivo central desse grupo é receber informação, consolidar e mandar para o governo, a gente sabe que por ali, por dentro, vai passando toda a discussão. Então, por exemplo, o papel da Aslore num espaço desse é fundamental, porque senão ela vai só receber a informação do que está acontecendo. E hoje a Aslore, por exemplo, tem uma atuação muito ativa nesse espaço, foi uma das construtoras, inclusive, desse espaço. Agora, como é a relação ali com várias entidades dentro, eu não sei se talvez o Storoli pudesse falar desse desafio, que é um dos maestros nesses espaços para ajudar a conciliar também, né, alguns interesses ali, que é algo bastante difícil, né? Eu acho que o que eu poderia complementar é que o GAP ele está colocado como uma necessidade, mas ele não está regulamentado pelo Estado, né? Na verdade, a iniciativa foi das associações de classe, das entidades gestoras, e até pela tendência que estava se percebendo, se acredita, né, de se facilitar um ou outro, né, segmento, de formar rapidamente e se apresentar para o Estado para impedir oportunistas que entrem lá e modelem a orientação ou a forma de atuação do GAP que vem em prejuízo às nossas associações, né? Então, hoje nós estamos assim, com isso formado, querendo ser apresentado, e o nosso secretário até hoje não nos abriu um espaço ainda, né? Mas ele já sabe que nós temos esse GAP, e a ideia é que outros não ocupem esse espaço para a defesa de interesses próprios contrários aos interesses das nossas associações. Então, o GAP, teoricamente, ele vai ser aquele que recebe o resultado e dê uma validade sobre o resultado recebido para que depois ele possa entrar no Sistema Nacional de Informação de Resíduos, né? Essa seria, praticamente, a função do GAP. E ele talvez vá, no futuro, definir modelação de informação, enfim, ele pode ter uma influência de como, no futuro, as coisas acontecerão. Então, a gente entendeu que não poderia ficar fora desse processo, visto que a gente está vendo que espaços estão sendo ocupados por oportunistas. Então, basicamente, é isso que a gente pode entender que é o GAP hoje, né? Mas a função dele vai ser realmente receber todos os relatórios vindos das entidades gestoras, dar uma validade para esses relatórios, para que ele possa depois, com essa validade, entrar no Sistema Nacional de Informação.
Tem um outro ponto, não sei se o Eduardo, se o Marcos gostariam também de comentar algum ponto. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ser alguma cooperativa, associação que está nos acompanhando sobre a dificuldade de tirar a inscrição estadual. Eu sugiro que o colega possa fazer contato aí com um dos contatos da Pragma. A gente tem um time que está acostumado a trabalhar com isso. Talvez o pessoal possa dar uma orientação aí, tá? O nosso e-mail de contato também, né? E um outro comentário aqui a respeito da né, necessidade dos municípios serem um pouco mais severos aí para cobrar a logística reversa de alguns setores, né? Tá exemplificando aqui, não consegue logística para ser responsável pelo recebimento. A questão dos comércios também. Eu acho que é um pouco do que o Eduardo comentou aqui também, né, mais cedo. A gente tem um desafio enorme de entender como que os outros setores, né, vão participar da logística reversa. E é um momento que a gente está agora, digamos assim, de consolidar o modelo, o espaço em que esse lado de cá, que é o lado dos fabricantes e dos importadores, consigam entender o seu papel. Mas assim, não tenho nenhuma dúvida, não só para o tema da logística reversa, mas para a recuperação, para a ampliação dos volumes de embalagens recuperados no país, a gente precisa, de fato, ter um engajamento maior de distribuidores e de comerciantes. Eu acho que esse é um desafio, viu, Eduardo? Assim, a gente vê muita gente falando, mas a gente não consegue ter uma formulação de desenho possível para isso. Talvez esse fosse até um desafio aqui para a gente trocar mais com a Aslore e pensar, quem sabe, se na ausência de ideias a gente não pode juntar aqui as nossas inteligências e desenhar alguma coisa, não diria nem para sair fazendo, mas para propor o debate, né? E eu acho que a Aslore tem uma singularidade que, na minha opinião, é positiva em relação a outras associações, é que a diversidade de setores que a Aslore tem na sua base é um negócio muito impressionante. Então, ela acaba mexendo com muitos setores diferentes aqui, que, em geral, as associações elas são por setores específicos, né? E vocês têm uma multiplicidade aqui de setores de alguma forma representados. Então, talvez fique um desafio aqui para a gente pensar a médio e longo prazo, aí, quem sabe, desenhar alguma coisa e colocar na mesa para discutir mesmo com o mercado, discutir com o Estado sobre algo que possa vir, porque de fato sozinho nós não vamos conseguir fazer o melhor que a gente pode fazer, né? Então os fabricantes têm uma obrigação, mas o comércio hoje é quem tem os pontos distribuídos por todo o país. Então deixar de aproveitar o uso dessa estrutura, eu acho que é jogar fora uma oportunidade que a gente tem. É o que eu percebo. Bom, a gente não tem nenhuma questão a mais aqui no chat, né? Não sei se isso é porque a gente foi bastante objetivo ou porque se a gente confundiu mais, né? Mas, de qualquer forma, eu volto a dizer aqui, vejam ali no chat, estão todas as redes sociais e contatos da Aslore, estão todas as redes sociais e contatos da Pragma. Se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de nos procurar. Lembro a todos aqui que o nosso próximo webinar é dia 25 de outubro, das 18 horas. Nós vamos discutir regulamentação nacional versus regulações estaduais. Para esse webinar especificamente, eu estou conversando com alguns juristas parceiros nossos para convidá-los a vir falar aqui. Embora eu seja da área do direito, eu sou suspeito porque eu opero no mercado, então acho melhor um jurista que vá trazer uma visão para a gente mais técnica mesmo, de como está enxergando isso. A gente está conversando com alguns aqui e depois, obviamente, a gente vai alinhar esses convites com a Aslore, né? Estamos construindo junto esse
essa agenda. Então, deixa aqui já o convite para 25 de outubro para todo mundo. E como a gente não tem outros comentários, eu já vou abrir aqui para o Marcos poder falar e depois a gente faz uma rodada aqui de fechamento. Marcos, por favor. Então, para nós, eu acho que como Aslore, como Pragma, o importante é justamente gerar esse conforto para as nossas empresas, né? E falar mais justamente dessa questão do que está sendo feito para deixá-las mais tranquilas com relação ao cumprimento da legislação, né? E, claro, é importante a gente poder interagir com todos, né? E mostrar essa transparência dessa nossa relação, né? Então, eu acho vital que a gente consiga passar justamente esse lado da segurança, do cumprimento da lei. E, claro, a nossa entidade, como tu bem falaste, ela tem vários segmentos, ela está muito bem diversificada, né? E a gente nota que isso talvez nos gere essas oportunidades que tu está falando, né? Para pensar em trabalhar, talvez, o de uma outra forma, o setor de plástico, né, tipo, né, e aí fazendo com que as empresas se mobilizem mais nesse sentido, nesse esforço conjunto para a gente tentar minimizar esses problemas ambientais que a gente sabe que infelizmente ocorrem por falta até de, principalmente da educação da nossa população, dos nossos consumidores finais, né. Então era isso, só para complementar e obrigado, parabéns pela segunda a oportunidade que a gente está tendo de participar desses encontros, tá? O Johnny e Ailton, Eduardo, Tânia e os demais presentes, tá? Pô, obrigado, viu, Marcos? De fato, acho que esse é o espírito, assim, eu até digo aqui, a gente conversa com outros parceiros, mas falta informação e tal. Eu até usei outro dia numa conversa o exemplo aqui da Aslore, eu disse, olha, gente, falta informação para todo mundo. Agora, para resolver isso, tem que ter iniciativa. A gente sentou com a Aslore e a Aslore disse, olha, vamos fazer alguma coisa, nós estamos precisando dividir informação, estamos precisando trocar, enfim. E porque, às vezes, até para a própria associação, né? Imagina, você tem 100 e tantos associados, imagina se você for responder um a um. Cada questionamento é muito... Enfim, é humanamente impossível, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que esse espírito que o Marcos trouxe, que eu acho que tem nos nutrido, né, de como que a gente compartilha aqui, vai dando segurança jurídica, e eu acho que esse próximo webinar agora, Marcos, vai ser bacana, que a gente está vendo aqui algumas possibilidades, depois eu vou bater com o Storoli, Eduardo, Tânia, para ver o que vocês acham. Nós estamos bolando algumas ideias aqui, eu acho que vai ser legal. A gente fechando aqui, eu acho que deixo para Tânia, Storoli, Eduardo, vocês querem fazer um fechamento? Do lado da apresentação, Johnny, eu diria, não há o que fazer, é isso mesmo, a gente estruturou isso, vamos dizer assim, base por base, para depois fechar o prédio, né, na final, né, mas para o que você colocou hoje, para o tema de hoje, você foi muito feliz, eu não tenho nada a complementar, não, tá? Bom, gente, da minha parte, eu só quero agradecer aí ao Johnny, fazer um complemento à fala ali do Marcos, quando ele citou o comércio. Realmente a gente nota uma dificuldade do engajamento do comércio nesse assunto. Claro que tem exceções, né, e tem comerciantes bastante engajados, mas de uma forma geral, essa bronca aí, ela acabou indo mais para a indústria e para o importador, né? Falo isso porque nós aqui temos uma política de logística reversa aqui na empresa já há um bom tempo, é uma política interna, né? E nós tentamos engajar alguns comerciantes que são nossos clientes aqui na nossa região para começar um projeto de logística reversa de produtos também e de embalagens dentro desses comércios, né? Seja papelarias e também ortopedias e farmácias, né? Que são os nossos grandes ramos de atividade. E a dificuldade é enorme, porque eles não entendem isso, eles têm uma dificuldade enorme de compreensão, assim, da importância de fazer isso e uma relutância, assim, em função, muitas vezes, do espaço físico pequeno que eles possuem, né? Então, há uma dificuldade para conseguir fazer isso aí. Eu acho que é um desafio muito grande aí que a gente tem aí no país para conseguir fazer com que toda a cadeia participe disso, né? E tem outra questão importante,
que é o seguinte: o consumidor tem o contato com o comerciante, né, e não com a indústria, né? Então, enquanto não houver uma educação mais forte com relação a isso, né, uma compreensão e uma participação maior do consumidor na ação, né, relacionada à lógica reversa, também não funciona, né? Então, o comércio tem essa conexão muito forte com o consumidor. Os dois juntos têm que se engajar mais para fazer acontecer, né? Por isso que eles estão no fim da fila aí para conseguir ajudar mais nesse sentido, né? Enfim, é isso aí, pessoal, obrigado da minha parte. Johnny, obrigado mais uma vez. Pode continuar aí. Tânia, quer comentar alguma coisa? Tá legal, então. Gente, ó, mais uma vez, obrigado para todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez também quero agradecer aqui publicamente a Aslore pela parceria na realização desse evento e pelo exemplo que a Aslore vem dando, né, em realizar a logística reversa. Acho que essa é uma fala assim, muito recorrente do Storoli nos espaços em que a gente compartilha, de que ó, nós temos que nos juntar com quem quer fazer, né? Tem que querer fazer, não adianta, tem uma lei, tem uma regra, tem que fazer. Então, nós da Pragma, a gente é muito feliz por poder estar com gente que quer fazer, né? E a gente está com muita gente que quer fazer aqui, e a Aslore é um grande parceiro nosso e está nos ajudando a fazer com que a logística reversa chegue em todos os estados brasileiros. Não vamos esquecer aqui que o programa Recupera foi o primeiro a chegar em todos os estados brasileiros, e isso só foi possível porque a gente tinha parceiros como a gente tem lá na BIMPET, como a gente tem aqui com a Aslore. Sem a parceria com a Aslore, talvez a gente não tivesse chegado em Roraima, não tivesse chegado no Amapá, não tivesse chegado no Acre, em Rondônia, no Tocantins, lá no Piauí, no Maranhão, enfim, em todos os estados onde nós chegamos. Então, é uma parceria que vem dando muito certo, vem só nos estimulando a fazer mais. Acho que isso que o Marcos trouxe aqui é muito importante, né? Que às vezes, Marcos, dá uma sensação de estar enxugando o gelo, né? Porque a gente está fazendo um esforço aqui, mas depende também do outro lado, depende do consumidor, né? Então, tem um processo de mudança cultural das pessoas que vai levar tempo, não tem jeito. E, às vezes, quando a coisa demora muito tempo, a gente logo perde a paciência e diz, vamos fazer mais isso aqui, porque... né? E aí, quando a gente encontra parceiros no meio do caminho que dizem assim, não, vamos seguir enxugando esse gelo aqui, porque daqui a pouco chega o inverno e vai ficar mais fácil. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer coisas muito positivas e dando exemplo para a implementação da logística reversa no Brasil. Por isso, a gente é grato, agradeço todo mundo que esteve conosco aqui no evento, a equipe da Aslore que nos ajudou aqui na organização, a equipe da Pragma que está aqui também nos dando esse apoio técnico. E volto a lembrar a todos que dia 25 de outubro a gente tem um novo debate, regulamentações nacional e estaduais da logística reversa, e convido mais uma vez todos para estarem aqui com a gente. Bom final de dia e bom resto de semana a todos. Um abraço. Um abraço, tchau, boa tarde.